Meus prezados amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos e, para tanto, meus amigos, vamos fazer a nossa prece de abertura com o pedido de inspiração e amparo ao alto, bem como também da assistência generosa do nosso Mestre Divino, de nosso Pai Criador, aos nossos lares, às nossas famílias, a todos que estão à nossa volta, a toda a humanidade. Querido Mestre Jesus, ao iniciarmos o nosso esforço de estudo e de aprendizado do Evangelho nessa noite, elevamos os pensamentos ao Senhor em sincero agradecimento pela oportunidade que nos é dada. Rogamos ao Senhor, querido amigo, o amparo e a assistência do alto, rompendo as dificuldades, ultrapassando as limitações, Mestre, que ainda possuímos, no intuito de explicarmos e comentarmos com clareza essa lição que o Senhor nos legou, destinada, programada ao nosso estudo da noite, que diz respeito ao amor aos inimigos. Que a bondade e a misericórdia divina nos ajude igualmente a fixarmos em nossos corações essas lições. E que o Senhor possa, Mestre, amparar, assistir e abençoar a todos nós, em nossos lares, em nossas famílias. Que o Senhor possa, querido amigo, amparar o nosso querido solar, todos os que o compõem, física e espiritualmente, ou seja, os seus tarefeiros e assistidos, encarnados e desencarnados, para que possamos, Mestre, continuar unidos no clima da prece, da oração, do trabalho cristão, e que possamos, assim que possível, estarmos novamente sob o teto da nossa querida casa. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, damos por iniciados nossos estudos na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, conforme dito rapidamente em nossa prece, o nosso tema de hoje está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos. Esse capítulo, meus irmãos, se inicia com uma citação do Evangelho de Mateus em seu capítulo 5, quando Jesus falava ao povo no Sermão do Monte, naquele que foi um verdadeiro compêndio de suas leis morais, um grande resumo do seu Evangelho e das lições que o Mestre nos trazia, e das palavras do Cristo, as quais ele pronunciava com muita ênfase, de forma muito incisiva, e que gravaram na memória e no coração dos presentes, bem como também Mateus fez os seus registros, nós temos o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Isso conforme a lei civil de Moisés, a lei de Italião. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, ou seja, aqueles que aparentemente têm má vida, né? Que não comportam-se bem, conforme o povo até então julgava? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não faz outro tanto os pagãos?
E isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Pois bem, meus irmãos, por meio da análise dessas palavras de Jesus, nós vemos que o Mestre nos pedia um comportamento e uma conduta diferente da que se praticava até então, na qual se amava aqueles que nos amavam, se estimava os que nos estimam, se fazia o bem àqueles que nos faziam bem e retribuía-se com a mesma moeda aqueles que nos faziam mal. Ou seja, se alguém nos dizia mal, a gente então replicava a ofensa. Se alguém nos prejudicava, eu então o prejudicava na mesma medida. Se alguém se entregava à calúnia a respeito de meu nome, eu então também caluniava com ele. Não. Essa regra foi definitivamente extinta por Jesus. E o Mestre invocava para isso o próprio Pai Criador, que independente das ofensas que o Pai recebe, independente do esquecimento de seus filhos, independente da ingratidão de cada um dos filhos de Deus, o Pai continua amando, continua fazendo bem, continua nos querendo com todo o seu amor, com toda a sua bondade, sem jamais nos desejar o mal. E a semelhança do Pai, daquele que nos criou, nós, portanto, deveríamos amar os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam e orar, rezar pelos que nos perseguem e caluniam. Ora, meus irmãos, inicialmente, antes que a gente entre no item 3, no qual Kardec vai fazer os seus comentários em torno desse item, desfazendo um mal entendido em torno dessa instrução, desse pedido, dessa lição do Cristo, convém que a gente pense em torno do inimigo, do desafeto, conforme as luzes que a doutrina espírita nos concede. Em que sentido? Qual a causa efetiva do mal que nos atinge na presente existência? Ou seja, muitas vezes nós tomamos por inimigo aquela pessoa que foi instrumento do mal na nossa vida. Alguém que tem o hábito de nos caluniar, alguém que certa feita nos causou um prejuízo, alguém que certa feita nos ofendeu, alguém que nos esbofeteou, que nos agrediu, alguém que no ambiente de trabalho nos prejudicou ou não nos quer bem. E às vezes, portanto, intitulamos essa ou essas pessoas como inimigos ou como desafetos. Entretanto, meus amigos, a causa efetiva do mal que nos atinge, conforme a doutrina nos explica e desenvolve com inúmeros argumentos, explicações e exemplos, não encontra-se na pessoa que nos fez o mal. Ela simplesmente foi um instrumento, um meio do mal que nos atingiu. Mal esse que encontra sua causa e sua origem na nossa própria conduta, no nosso próprio comportamento, conforme as nossas ações e omissões nessa existência ou em vidas passadas. Portanto, meus amigos, à luz das lições que nós temos em torno da justiça divina, todo o mal que nos atinge foi causado por nós mesmos, por meio da nossa conduta, daquilo que fizemos aos outros, do bem que nós deixamos de fazer, da nossa invigilância, dos nossos vícios, das falhas que nós carregamos dentro de cada um de nós. Essa a origem e a causa do mal. E quando alguém, portanto, nos prejudica, nos agride ou nos faz algo, ele simplesmente está sendo um instrumento de um mal que eu mesmo pratiquei, num passado remoto ou num passado próximo, ao longo dessa mesma existência. E, portanto, sempre que qualquer mal nos atinge, nós devemos nos lembrar o seguinte: Deus permitiu. E se Deus permitiu, existe uma causa justa. Causa essa que, se a gente fizer um exame de consciência, encontra-se no nosso passado atual. Ou, se depois de examinarmos com sinceridade não achamos essa causa encontra-se
em passadas experiências, em experiências que ficaram lá atrás. E, portanto, meus amigos, será que a culpa do mal que nos atinge é de A, de B ou de C? Não, é de nós mesmos. E, portanto, deixamos de inculpar os outros e passamos a olhar para dentro de nós. Esse é a grande mudança de foco, de ponto de vista que o Espiritismo nos concede. Nós não mais vemos naquele que nos faz mal um inimigo, um desafeto. Nós vemos nele um instrumento que, por sua vez, atraiu para si uma causa que vai gerar consequências na existência dele, no momento e em circunstâncias que só Deus sabe, mas que assim agiu por permissão divina, devido ao fato de que nós, cada um de nós, deu causa àquele mal, àquele prejuízo, àquela agressão, àquele fato que nos ocorreu e que de alguma forma nos prejudica. E, portanto, nós devemos ver nesse instrumento do mal não alguém que desejamos para ele o mesmo, ou que a gente não esqueceria isso que nos foi feito, porque ele, por sua vez, atraiu para si também consequências que um dia há de colher, a não ser que as pague com a moeda do amor. Mas sim, nós deveríamos, em cada circunstância dessa, examinar, repensar o nosso próprio comportamento. Entretanto, meus amigos, quando Jesus nos pedia para que amássemos essas pessoas, instrumentos do mal na nossa vida, Jesus não nos pedia para que agíssemos com ele tal como a gente age com um amigo, com um irmão e com alguém que a gente confia. E para esclarecer esse equívoco no entendimento, no sentido da palavra amar, é que Kardec desenvolve todo o item 3 aqui do início do capítulo. O codificador nos fala assim: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Ou seja, se nos compete amar o próximo, aquele que deseja ver se de fato já tem amor suficiente em seu coração, exercite-se em amar os desafetos, os que lhe fizeram mal, os que foram instrumentos do mal em sua existência. Aí o maior desafio da lei de amor. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendia Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura, o carinho que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Então, Kardec começa aqui nos dizendo o seguinte: por falta de uma palavra mais apropriada, Jesus, quando disse amar aos inimigos, não pretendia que a gente agisse para com eles, para com aqueles que nos querem mal, que nos ofendem, que nos caluniam, que nos prejudicaram e que, portanto, foram instrumentos de causas que nós mesmos produzimos no passado. Não é que o Mestre queria para que a gente tivesse para com elas as mesmas atitudes, o mesmo comportamento que a gente tem, com aqueles que nos amam, que nos estimam, em quem a gente confia. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente.
O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta, a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática ou impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, no mesmo lugar. Ou seja, não é isso. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. E aqui, meus amigos, no parágrafo final desse item 3, vai ficar bem claro para nós o que o Cristo nos pedia quando nos recomendava o amor aos inimigos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. E aqui vem o roteiro, meus amigos. Cada item de conduta em relação aos nossos desafetos, pontuados por Kardec, nos mostram, nos desenvolvem o que vem a ser o pedido do Cristo de amor aos inimigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Ou seja, esquecermos as ofensas, não querermos qualquer espécie de revide, de afronta, de resposta à ofensa recebida. É não guardar no nosso coração raiva, nem a lembrança daquele mal que nos foi feito. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causam. Ou seja, exercitarmos o perdão, o esquecimento das ofensas, sem colocar condições para isso. Ou seja, eu te desculpo desde que você faça isso, desde que você fale aquilo, desde que você não mais faça tal coisa. Não. Esquece a ofensa sem condições, sem condicionar esse esquecimento. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Ou seja, aproveitarmos o ensejo que nós tivermos de nos reconciliar o quanto antes, de fazermos as pazes, de novamente voltarmos a conversar, caminhar juntos, a trabalhar juntos, o que seja. É desejar-lhes o bem e não o mal. Ou seja, não querer no fundo que o mesmo mal lhes aconteça, né? Ou seja, acontece algo mal, aí a gente vira e fala, bem feito, tá aí provando do mesmo fel que me ofereceu. Nada disso. É desejar o bem para quem quer que seja que nos faça ou que nos deseje o mal. É experimentar júbilo, ou seja, alegria, em vez de pesar, com o bem que lhes aconteça. Ficarmos alegres com aquilo de bom que lhes acontecer. É socorrê-los em havendo ocasião. Esse, meus irmãos, o modo mais eficaz de reconciliarmos. Servir a pessoa que, por algum motivo, é desafeta nossa. Sermos úteis verdadeiramente, sem querer humilhar, sem querer falar assim, eu vou dar um tapa de luva na pessoa. Nada disso. Isso aí tem orgulho por detrás dessa afirmação. É servir de coração aberto. Ser útil a ele, ou ao seu filho, ou à sua esposa, né? Ou seja, servirmos a ele ou aqueles que estão à sua volta da melhor forma possível. É abster-se, ou seja, evitarmos, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Não participarmos de conversa maledicente em torno daquela pessoa, nem de qualquer atitude que o prejudique. É, finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar.
quem assim procede, preencha as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, meus irmãos, Kardec, nesse item, do início do capítulo 12, em seu item 3, nos esclarece o que quer dizer o Cristo com amar os inimigos. Jesus não nos pedia para que a gente agisse com eles exatamente como a gente age com relação a uma pessoa em quem a gente confia. Não era isso. Era o perdão verdadeiro, o esquecimento das ofensas, abstermos da maledicência, servirmos a pessoa, procurarmos para reconciliação, não colocar dificuldade para reconciliar, ficar feliz com o bem que lhes aconteça, não lhes desejar o mal, fugirmos, não guardarmos qualquer intenção de vingança, de retaliação e de revide do mal que a gente tenha recebido. Isso que o Mestre espera e nos esclarecia a respeito e que, conforme a bênção da doutrina, fica claro para todos nós. No Livro dos Espíritos, meus amigos, nós temos a pergunta 887, onde a pergunta é exatamente no mesmo sentido, sobre o esclarecimento do que Jesus queria dizer em amar os inimigos, e a resposta dos espíritos superiores é ainda mais sucinta, é ainda mais objetiva, mas absolutamente em concordância com a explicação e com o desenvolvimento feito por Kardec no Evangelho. Pergunta: Jesus também disse: amai até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, meus irmãos, a tradição e a cultura que defendia, por exemplo, para as pessoas o direito de resposta, o direito de revide, ou mesmo que legitimava o duelo no passado, isso não se justifica perante o Evangelho. Diante do Evangelho nos compete o esquecimento do mal, nos compete o perdão das ofensas. Nos é aconselhado e pedido pelo Cristo a iniciativa da reconciliação. Por quê? Porque nós estamos dentro da eternidade. A morte ou o tempo não nos afasta dos nossos desafetos, pelo contrário. Mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar reconciliarmos uns com os outros. Enquanto nós tivermos qualquer pendência de desavença, de malquerença, nós ficaremos presos à terra, ao seu clima espiritual, e dependendo da intensidade desse sentimento, meus irmãos, os desequilíbrios que vão nos visitar são enormes. No curso da vida atual, ou seja, a pessoa que guarda raiva, que guarda ódio, ela desequilibra o espírito e desequilibra o próprio corpo físico. Com o passar do tempo, o coração entra em descompasso, a pressão arterial modifica-se, dores de cabeça, enfim, desequilíbrios de toda ordem visitam o nosso corpo físico, desequilíbrios esses que vão conosco para o mundo espiritual, fazendo que lá nós nos afinizemos com outras almas, com outros espíritos que sentem e pensam de forma semelhante nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. E às vezes, meus amigos, é necessário muito tempo e sofrimento para que a gente então se decida a esquecer o mal, a perdoar, a reconciliar algo que estava ao nosso alcance no curso dessa existência. Agora, isso em grande parte se dá pela nossa ignorância.
É quando a gente vê no outro a causa do mal que nos atinge, quando na verdade a causa mora dentro de nós. Mora dentro das nossas atitudes, nessa vida ou em vidas passadas. E Deus permite que a gente colha esse mal por efeito natural de uma lei divina, a lei de justiça, a lei de causa e efeito. Ou seja, devido à nossa ignorância, nós vemos nos outros a causa dos males que nos atingem e deixamos de olhar para dentro de nós. Bendito o Espiritismo, que nos modifica o ponto de vista, que nos faz reexaminar esse ponto de vista equivocado que tem levado milhões de criaturas humanas a se malquererem umas às outras, que tem feito com que a gente tenha ainda dificuldade de perdoar, perpetuando dificuldades, problemas e lutas de toda ordem no nosso planeta. Para ilustrar, meus irmãos, o nosso estudo, nós trouxemos aqui hoje uma página ditada por Emmanuel, constante no livro Passos da Vida, psicografado pelo Chico, onde Emmanuel assim intitula: Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, isso aqui no seu primeiro parágrafo, Emmanuel comenta para a gente. A aventura, ou seja, a alegria celeste, começaria em casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio aos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Ou seja, o lar, a família sem perdão, não se sustenta. Sem perdão, meus amigos, dificilmente a gente convive dentro das quatro paredes do teto que nos abriga. É necessário um exercício constante do perdão que nasce da compreensão de que cada um de nós que compõe uma família é um mundo à parte. É um ser eterno com uma jornada evolutiva diferente uns para com os outros. E, portanto, com vícios, valores, virtudes, compreensões diferentes da vida, conforme o estágio em que a gente se encontra. E quando a gente perdoa, nós nos ajudamos uns aos outros nessa escalada evolutiva, fazendo o nosso lar um ambiente de paz, de harmonia, onde a gente refaz as nossas forças, nos preparando para as lutas que nós temos no nosso dia a dia. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum. Porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Ou seja, o que seria das empresas, das oficinas de trabalho, se uns perdoassem aos outros verdadeiramente? O que seria do meio acadêmico se uns soubessem perdoar aos outros conforme as diferenças de pontos de vista? O que seria, meus irmãos, das nossas agremiações religiosas e suas diversas escolas de fé, se nós pudéssemos perdoar uns aos outros, compreendendo que cada um tem uma capacidade de compreensão e de execução diferente da nossa? Ou seja, o rendimento, a eficiência seria muito maior. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral. Ou seja, nós teríamos uma competitividade sadia entre os grupos, né, de estudos, de desenvolvimento, de pesquisa e no mundo das trocas comerciais, dos negócios materiais, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceria do intercâmbio entre pessoas e instituições,
com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação, ou seja, o estímulo incessante à fraternidade entre os povos. Imagine, meus irmãos, o que seria se os orçamentos militares do mundo fossem revestidos à saúde pública, à educação pública, à assistência social, à assistência aos povos, aos países, às nações mais atrasadas. Nós veríamos aí uma verdadeira revolução. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Ou seja, com o perdão, a saúde humana atingiria prodígios, ou seja, prolongaria-se a vida. Nós viveríamos muito melhor, porque então nós não teríamos ressentimento entre as pessoas, o ciúme desapareceriam processos obsessivos e de enfermidade mental, fazendo com que cada um de nós vivesse muito melhor. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas, de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Então, meus irmãos, o exercício do perdão é transformador para cada um de nós, em nossas vidas e para a coletividade humana. Nós precisamos exercitar isso iniciando dentro do nosso lar, com aqueles que convivem conosco, exercitando o completo esquecimento das ofensas, não colecionando mágoas, episódios em que fomos feridos, ofendidos, e esquecendo verdadeiramente qualquer fato no qual fomos ofendidos, prejudicados, caluniados, enfim. É o pedido do Mestre, é a recomendação da espiritualidade superior para que a nossa vida na terra se torne muito melhor. Meus amigos, essa é a nossa participação de hoje. E nós agora passamos a palavra à nossa irmã, amiga Miriam, para que ela dê continuidade nos estudos e nos comentários em torno do tema Amai os vossos inimigos. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.